Em meio à pandemia que estamos vivendo hoje, você deve estar se perguntando por que ainda não temos uma vacina desenvolvida contra esse vírus. Se isso é do interesse de todo mundo, incluindo dos países desenvolvidos. Se você está interessado em saber, fique até o final do vídeo para conferir. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. José Vitor Lourenço, sou médico, professor. E antes de responder a sua pergunta, eu preciso que você entenda um pouco mais de como funciona o nosso sistema imunológico. E eu vou te explicar isso de uma forma muito simples, muito fácil de entender. Entenda um micro-organismo como sendo invasor do nosso corpo. E o nosso sistema imunológico como se fosse um exército que vai nos defender desse invasor. O nosso exército ele tem uma característica muito importante, que é ele consegue ter uma boa resposta, ele consegue ser muito eficiente em combater um micro-organismo, um invasor, que ele já conhece, que ele já sabe o ponto fraco dele. Então, um micro-organismo novo, como é o caso do coronavírus, ele é novo para a gente, o nosso exército não conhece o ponto fraco dele. Quando ele entra no nosso corpo, nosso exército tenta combater de alguma forma, mas ao mesmo tempo ele vai estudando aquele invasor e vai identificando os pontos fracos dele. Vai treinando um soldado, um exército, um batalhão de soldados para poder combater aquele micro-organismo de forma mais adequada, porque já é um exército treinado para aquele tipo de invasor. Quando a gente consegue combater aquele micro-organismo, a gente resolve a nossa infecção e aqueles soldados que foram treinados para combater aquele invasor específico, aqueles soldados vão ficar guardados, nosso organismo não se desfaz deles. Eles vão ficar guardados para num segundo momento, se a gente entrar em contato de novo com esse micro-organismo, ou seja, se o invasor tentar de novo invadir o nosso corpo, a gente já tem soldados treinados que conhecem o ponto fraco dele e vão poder atacar ele de forma mais eficiente. Essa capacidade que a gente tem de armazenar soldados treinados já, a gente dá o nome de memória imunológica, que é quando o nosso sistema imunológico consegue guardar células de memória para aquele determinado invasor que é o micro-organismo. E esse é o papel da vacina. A vacina, ela vai promover um primeiro contato daquele micro-organismo invasor ao nosso corpo. E aí o nosso sistema imunológico, o nosso exército, ele vai conseguir treinar os nossos soldados para combater aquele micro-organismo de forma mais efetiva. Então, numa segunda vez que a gente entra em contato com esse invasor, por exemplo, quando a infecção chegar até a gente, quando o vírus, a bactéria chegar e tentar invadir o nosso corpo, a gente já tem uma resposta pronta contra aquele micro-organismo. E a gente pode se defender de uma maneira muito mais eficiente. E a título de curiosidade, a gente tem alguns tipos diferentes de vacina. Tem vacina que é feita com um micro-organismo vivo, ou um micro-organismo morto, ou com alguma toxina daquele micro-organismo, ou mesmo com um pequeno pedaço, como se fosse um pedaço da molécula dele, da capa, do revestimento dele. Mas o intuito é o mesmo. O intuito é que a gente consiga treinar soldados, formar uma resposta imunológica e guardar na forma de uma memória imunológica, para que quando a gente entre em contato com aquele micro-organismo, a gente já saiba como lidar com ele. E aí nós vamos para a nossa pergunta: por que ainda não temos uma vacina contra o coronavírus? Mesmo todo mundo pesquisando sobre ela, os países desenvolvidos empenhados em achar essa vacina, por que a gente não tem ela ainda? Que realmente é algo muito complexo. A gente não pode pular etapa aqui, a gente precisa seguir algumas fases. Então, inicialmente, são feitos estudos em laboratório, tentando isolar o vírus, identificar as partículas que compõem os vírus, as estruturas moleculares, para tentar achar uma substância que faça esse efeito de, quando ela é injetada, administrada em uma pessoa, que ela consiga elevar a quantidade de anticorpos e células de defesa para que seja armazenada depois em forma de memória imunológica. Então, essas substâncias são pesquisadas a cada dia, às vezes o próprio micro-organismo pode ser injetado, como eu falei,
E eles estão primeiro testando em ratos, em animais, né, mamíferos de forma geral, vendo se conseguiu gerar esse efeito de produzir resposta imunológica e se não foi letal, não teve nenhum efeito colateral importante. Depois disso eles passam para testes em humanos, numa escala menor, menos pessoas, depois eles vão aumentando o número de pessoas, porque uma coisa é a vacina ter sido boa e não ter causado nenhum efeito colateral com 10 pessoas, com 100 pessoas. Outra coisa é eles liberarem isso para milhões ou bilhões de pessoas. Então muda muito. A gente tem que primeiro ir aumentando o número de pessoas testadas em cada fase para a gente ver se tem segurança para a gente liberar isso para todo mundo, por exemplo. Por isso, apesar de todo o investimento e todo o interesse mundial nessa vacina, a gente não pode esperar que ela seja feita da noite para o dia, ou mesmo em questão de semanas, por exemplo. Geralmente, alguns meses são necessários, mesmo naqueles laboratórios que já estão tendo alguns resultados promissores com uma possível vacina. Mesmo nesses laboratórios que tiveram esses resultados, a gente vai pensar que isso vai chegar para a gente só depois de meses, porque esses testes eles precisam ser feitos e a gente primeiro tem que ver se ela é segura para a gente, se ela não vai causar mais malefício do que benefício para a população. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui embaixo para o YouTube poder distribuir esse vídeo para mais pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho para poder receber quando eu postar mais vídeos. Compartilhe com seus amigos, familiares, para que eles possam entender um pouco mais como que funciona a vacinação, o desenvolvimento de novas vacinas. E um grande abraço, até o próximo vídeo.